Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Hoje, sempre, eu estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito da ancestralidade, tá? É exatamente isso que nós vamos conversar aqui neste vídeo. Qual a importância? Vamos falar um pouco sobre a importância dos nossos ancestrais, né? Para o nosso crescimento, a nossa evolução, né? A nossa volta para casa. Sim, volta para casa, tá? Então vamos conversar sobre isso, tá? Porque eu sinto um desejo muito grande de falar da ancestralidade de uma forma que eu não vejo falado muito por aí, tá? A gente só vê falar assim, você precisa se conectar aos seus ancestrais, e às vezes nós até romantizamos muito a nossa ancestralidade, né? Então vamos conversar sobre isso. Vejamos. Eu não sei se eu disse aqui nesse canal ou foi no outro, porque eu tenho dois canais, tá, gente? O link do outro vai ficar aqui no descritivo, caso você queira me acompanhar por lá. Lá eu falo sobre, eu trago semanalmente leituras de tarô para os signos, tá? E também nós conversamos sobre arquétipos naquele canal. Esse aqui é para assunto mais, né, aberto, espiritualidade, que abrange tudo isso. É lógico que nós falamos muito sobre tarô aqui também, porque o tarô ele faz parte da minha vida, tá? Então é impossível conversar, falar sobre a minha vida, falar sobre as minhas experiências e não trazer o tarô, né, para essa conversa. Então vamos lá. Eu não sei se foi aqui ou se foi lá que eu falei, que eu conversando com vocês, eu falei que eu sim sou de uma família de bruxas, de bruxos, tá? De magos. Depois que eu comecei essa caminhada, eu acessei informações onde meus avós, eles tinham as guerras mágicas deles, né? É uma longa história isso aí, não convém contar aqui, né? Mas eu sou de uma família de bruxas, de bruxos e de magos, tá? A minha ancestralidade é essa, tá? Então, o que eu decidi viver aqui agora não foi algo que eu trouxe de fora, mas é algo que já vem dentro dessa linhagem espiritual, magística que é a minha, tá? Então vejam bem, eu me questionava muito e perguntava muito para um tio que eu tenho, né? Falava, tio, por que me ensina a fazer benzimentos? E ele falava para mim, não, essas coisas a gente não ensina, não. Aí eu falei, tá bom, deixa para lá, mas por que, tio? Ele, não, menina, esses três já não ensina, não. Você vai aprender, se for para você aprender, você vai. Então, tipo assim, ele deixava para mim mais ou menos o seguinte, olha, se for para você continuar, tá, essa prática, você vai aprender no seu tempo. E eu respeitava isso, mas eu não entendia. Eu me calava, mas eu não entendia. Eu falava, poxa vida, podia me ensinar, sabe? Mas eu deixava para lá, não ficava enchendo a paciência dele. Depois de um tempo, meu avô já falecido, né? Os meus avós, tanto os avós de pai maternos quanto paternos, os dois já faleceram, já passaram, né? Então eu fui na casa onde o meu avô morava. E mexendo lá naquela casinha, estava deteriorada, as portas da casinha tinham sido quebradas, gado tinha feito morada dentro da casa dele, né? Vacas, bois, cavalos, e tinha um baú. Eu tenho esse baú até hoje comigo. E tinha um baú. E dentro desse baú tinha um livro, um caderninho, sabe? E neste caderninho tinha assim umas anotações do meu avô. Era banhos que ele passava para era remédios que ele fazia para outro, mas pouca anotação. E aquilo foi... Eu peguei aquele caderninho
Quando eu peguei aquele caderninho e levei ele para casa, que eu cheguei em casa, antes de eu colocar aquilo em outro caderno, o caderninho molhou, manchou tudo e sumiu, as letras sumiram. Falei, ok, tudo bem, tudo certo. Até então eu não tinha assim essa consciência de que, poxa vida, não era para aquilo passar para mim de certa forma. Mas eu precisava acessar aquilo, mas não era para me copiar aquela fórmula, não era esse o intento, porque se fosse, eu teria conseguido, né, passar aquele script para outro papel. E eu deixei para lá. Mas eu sempre me questionava, falava, poxa vida, por que eles não fizeram cadernos, não deixaram explicações, não deixaram benzimentos escritos? Por que minha mãe não ensinou a gente e tal? Mas eu sempre questionei isso, mas muito dentro de mim. Eu não expressava essas perguntas, sabe? Até porque externamente tinha a crença lá, né? Não, isso é do... As pessoas têm uma mania de pegar coisas que elas não entendem, que elas não compreendem e dar para o diabo que elas mesmas criaram. Né? Isso é coisa do diabo. Pega aquilo e dá para o diabo que elas mesmas criaram. Vai alimentando ele, né, com coisas. Então, eu acabei não fazendo essa pergunta. E no meu avanço, no meu estudo, na minha, sabe, eu fui, cara, eu sou isso, eu sou uma bruxa, eu sei que eu sou. Eu sinto isso aqui dentro de mim, eu fazia as coisas, eu ensino. Às vezes a pessoa falava uma coisa comigo, eu falava outra, pessoa ia lá, fazia e dava certo. Então, assim, foi avançando muito isso. E desde o início eu me despertei com o tarô, né, a ferramenta do tarô, e parecia que eu já conheci o tarô a minha vida toda. Então, assim, eu sempre muito ligada na astrologia, nos signos do zodíaco, sabe? Então, assim, foi algo assim que foi muito natural. Essas coisas eram muito natural para mim. Apesar de certa forma, ser algo que, né, eu sabia que eu não podia expressar de uma forma clara, alta para todo mundo naquele exato momento. Por quê? Porque eu ainda não tinha o preparo que hoje eu tenho para... Eu falo mesmo, e se a pessoa vir questionar, hoje eu tenho a maturidade de entender que está tudo bem. Eu também já fui assim um dia. Eu também já acreditei nas mesmas coisas que essa pessoa acredita hoje. E eu não vou tentar convencê-la, eu não vou evangelizar essa pessoa. Até porque eu nem acredito nisso, sabe? Esse negócio de evangelização não entra na minha cabeça, não. Sabe? Porque, gente, o conhecimento está aí para todo mundo. Quando você quer, você consegue. Quando você quer acessar uma informação, você consegue acessar essa informação. Ah, mas eu não sabia. Não, se você não sabe é porque você não está pronto, não está pronta para aquela informação. Porque hoje em dia não se nega informação. Entende? Tem até sobrando, tem até coisa supérflua demais por aí. Mas está tudo bem que tudo isso também é necessário, faz parte, né? Então eu comecei a desenvolver, eu fui me desenvolvendo de uma forma eremita, sozinha. Porque todas as vezes que eu tentava me identificar dentro de um grupo, não fazia sentido para mim. Sabe, foi uma das coisas que eu entendi muito cedo também, que parece que esse é um caminho que eu vou caminhar, vou passar por ele e vou trilhá-lo sozinha, a meu jeito. Às vezes eu falo, nossa, mas está devagar demais. Não está devagar, está no tempo certo. Eu preciso ter paciência, é algo que eu tenho que desenvolver. Eu escolho desenvolver a meu jeito, sem interferências externas. Por quê? Uma das coisas que eu entendi, tá, com os meus ancestrais, e que essa consciência me veio porque a minha grande mestra, a minha deusa, a minha tutora, a Lilith, ela trouxe essa consciência para mim.
de que o meu caminho, ele é independente. Ele é livre. Ele precisa ser livre das influências até mesmo dos meus ancestrais. Por isso os meus ancestrais não me ensinaram nada. Por isso os meus ancestrais não deixaram grimórios. Por isso eles não passaram para mim o ensinamento daquilo que eles faziam. Porque a própria alma deles sabiam que eu estava aqui para abrir o meu próprio caminho e não seguir no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que eles fizeram. Era para que se abrisse um novo caminho. E isso eu não estou dizendo aqui porque se é especial, não. Todos na minha família e todos nesse planeta, existe algo nesse mundo que só você sabe fazer. Que você tem o seu jeito específico, o seu jeito especial de fazer, que nenhuma outra pessoa pode fazer. Por mais que você tente ensinar os outros, não fica como você faz. Porque é o seu jeito, é a sua forma de fazer isso, tá? E isso eu falo desde as pequenas coisas no dia a dia, quanto no macro. Entende? Então, assim, aí eu entendi o porquê que eles não deixaram nada escrito, porquê que eu sempre questionava isso, porquê que eu perguntava para o meu tio falava que não era coisa que se ensinava. Por quê? Porque eles queriam deixar esse caminho livre para essa geração. Para que quem nessa geração quisesse trilhar esse caminho, ok, mas seria a seu próprio jeito. Não estaria sobre as mesmas regras, os mesmos fundamentos deles. Novos fundamentos surgiriam a partir dessa nova geração. E eu entendi isso muito claro. Por quê? Quando eu questionei essa questão de, poxa, mas falam sempre para a gente acessar a ancestralidade, a sabedoria dos ancestrais, que não sei o que tem. Então, foi que as coisas começaram a desmistificar para mim. Eu vou tentar trazer em palavras, tá? Eu não sei se vai ficar claro para vocês a forma que eu vou colocar aqui, tá? Mas eu quero colocar de certa forma porque talvez alcance alguém, isso que eu vou dizer. Entenda uma coisa, nem todos os nossos ancestrais, nem todos eles estão em esferas, em dimensões elevadas. Nem todos. Existem ancestrais nossos que estão aqui nessa esfera ainda com a gente. Porque, entenda, nós somos seres de quinta dimensão, tá? Numa experiência de quarta dimensão, com um veículo de terceira dimensão. Entende? Nós somos de quinta. Ou seja, quando você ouve alguém falar assim, não, eu quero vibrar na 5D, eu quero ir para 5D. Você só quer lembrar a sua vibração original. Você quer voltar para a sua vibração original. Mas se você pensa aqui em crescer de uma forma vertical, ou seja, em crescimento e não na horizontal, você precisa pensar em sexta dimensão. Sétima dimensão para cima. Porque se você ainda pensa em 5D, você ainda está aqui num pensamento evolutivo horizontal. Você já é de quinta dimensão. Você já é de quinta dimensão, experienciando uma quarta dimensão num veículo de terceira dimensão. Por isso essa bagunça e tanta confusão que nós temos e que nós vivemos. Entende? De quinta dimensão, você vai continuar vivendo aqui essa loucura, esse loop reencarnacional. Agora, se o seu objetivo é ascender,
ou seja, crescer vertical, ascender, você precisa pensar em acessar a sua ancestralidade, que está na 5ª dimensão, tá? Mas vibra em 6ª. Aí sim você vai ascender. Enquanto você estiver pensando de forma tão horizontal, você pode estar acessando informações de ancestrais que estão aqui, na mesma dimensão que você. E isso não vai trazer para você a ascensão que talvez você deseje. Isso vai fazer com que você continue nesse looping reencarnacional. Então, isso você não vê falar muito por aí, né? Isso nós não vemos falar com tanta frequência por aí. Porque quando fala ancestralidade, nossa, é como se você tivesse a obrigação de salvar os seus ancestrais. Primeira coisa que eu quero que você compreenda: você não tem a obrigação de salvar ninguém, só a si mesmo. Porque se você trabalha em você, trabalha na sua energia, no seu crescimento, na sua evolutiva, digamos assim, na sua ascensão, você já está contribuindo para os outros. Você já está mostrando para os seus descendentes, aqueles que virão depois de você, e até mesmo aqueles que estão aqui agora com você, que é possível. Entende? Então, o que eu entendi é o seguinte: olha, tudo bem, você vai levar à frente, né, essa ideia de bruxarias, bruxos e magos, mas você vai levar essa ideia de uma forma horizontal, de uma forma vertical, e não na horizontal. Porque se você querer repetir os rituais dos seus ancestrais, tá? A ritualística ancestral, a fórmula ancestral, você vai estar o quê? Aqui, ó, na horizontal, sabe? No linear. E esse linear, você acessa ele com muita facilidade, porque já é algo que está aqui, está ao alcance das suas mãos, sabe? Agora, quando é para você, né, ascender de uma forma vertical, em crescimento, sabe? Ascender, você vai acessar, você vai querer, você vai trazer, você vai acessar conhecimentos de 5ª dimensão que vibram em 6ª dimensão, que são os seus ancestrais ascendidos. Ou seja, aquilo que vocês ouvem falar tanto com mestres ascensos, né? Então é sobre isso. É sobre onde você quer colocar o seu foco. E tudo bem, se você quiser continuar aqui, né, aqui na horizontal, tá tudo bem também. É a escolha. Eu entendi desde muito cedo que a forma como as coisas funcionavam aqui não era interessante, não era tão interessante para mim. Sabe, a ritualística pronta, as magias prontas, sabe, essa coisa que já está aqui, anotada, escrita, todo mundo fazendo, isso para mim não era interessante. Eu sempre soube que existe algo diferente, que existe algo diferente de tudo que está sendo passado por aqui. E entenda uma coisa, quando você escolhe, sabe, você para de assumir, tá, o karma, né? Para de assumir o karma, de honrar os seus ancestrais, de assumir karmas ancestrais. Quando você faz a escolha de ascender, você começa a honrar a si mesmo, a focar em você, sabe? Você vai compreender que, cara,
essa é a jornada evolutiva. Essa é a jornada ascensional. Enquanto nós estamos aqui tentando, eu quero acessar a 5D, a quinta dimensão, vibrar em 5D. Você só vai lembrar de uma vibração que a sua alma já conhece, o seu espírito já conhece. Então, assim, você só vai relembrar. É importante, é claro, já é um começo, né? Agora, quando você pensa, cara, eu quero acessar aqui uma vibração de 6D, né? O 6º degrau tão falado pelo mestre Hélio Couto. É o nada, é quando você chega lá no nada e no tudo. Como se diz, o mar primordial. Então, é quando você realmente entende a sua jornada ascensional. E entenda uma coisa, eu não estou falando aqui de Deus, não é nada disso não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando aqui de uma forma extremamente técnica. Se você for pensar aí de forma racional, você também vai entender isso. Que enquanto você estiver repetindo padrões, mas os meus ancestrais foram magos, mas foram magos cruéis, que não sei o que tem, então eu escolho ser magro. Você está assumindo o que? O karma. Você está tentando corrigir o karma ancestral. Mas se você olha para isso e fala assim, ok, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá ok. Só que eu escolho fazer o meu caminho. Agora eu escolho fazer o meu próprio caminho. E não quer dizer que eu escolher ser uma bruxa boa, sabe? Uma bruxa branca, como diz, né? Uma forma de falar por aí, que faz magia branca. Eu estou sendo tão diferente deles, porque não dá. Você está aqui, você não vai operar 100% o tempo todo na luz, porque você tem sombras. E essas sombras são partes suas. E muitas vezes essas sombras, elas escondem, elas guardam ali, né, os gritos dos nossos ancestrais. Elas guardam ali as dores sufocadas dos nossos ancestrais. E mesmo agindo dessa forma, você está agindo dessa forma somente para honrar, para tentar corrigir o karma. E não é nem tentar corrigir porque tecnicamente, você já pode ter passado aqui por várias vezes, várias e várias vezes. Mas todas essas vezes que você passou, elas estão acontecendo aqui e agora. Você pode experienciar isso aqui como se fosse a primeira vez. Entende? Você decidir aqui e agora criar o seu próprio caminho. E eu crio agora, aqui e agora, o meu caminho vertical, o meu caminho ascensional. Eu não estou aqui trabalhando para numa próxima encarnação eu vir um pouquinho mais acima. Não, eu não quero reencarnar de novo. É essa a escolha que a gente precisa entender, que a gente tem que fazer. Quando você fala, cara, eu não quero encarnar de novo. Então você vai olhar para você vai focar em você vai honrar a si próprio. Então eu tenho que viver uma experiência genuína aqui e agora. Entende? E isso não quer dizer que você está desonrando os seus ancestrais, nada disso. Muito pelo contrário. Você está mostrando tanto para os seus descendentes, né, quanto para as pessoas que estão aqui agora com você, que existe possibilidades, existe outras possibilidades, e não somente o looping encarnacional. Então,
A volta para casa, né? Que todos nós somos parte desse grande mar primordial, dessa consciência primordial. Essa volta para casa, ela depende de que cada um de nós lembremos de quem nós somos. É que você se lembre quem você é. E você não é esse corpo. Esse corpo, esse veículo, ele é terceira dimensão. Entende? A alma que está aqui habitando este veículo, ela é de quarta dimensão. Ela experiencia na quarta dimensão. Mas o seu espírito, ele é de quinta dimensão. Ou seja, você é quinta dimensão, experienciando a quarta no veículo de terceira dimensão. E tudo isso carrega o quê? Informações. Agora, imagine esse compilado de informações, todas falando ao mesmo tempo. Isso faz com que você esqueça quem você verdadeiramente é. E você continue aqui, nesse loop reencarnacional. Então, para transcender esse looping, é extremamente importante você entender essas questões sobre ancestralidade. Entendeu? Tirar essa romantização e parar de pensar e de agir como se você tivesse que salvar toda uma geração. Como se você tivesse que salvar o mundo. Não, você só precisa salvar a si próprio. Você só precisa cuidar de você mesmo, lembrar de quem você é. E isso não quer dizer que você tem que fazer as outras pessoas lembrarem também, não. Nada disso. É lógico, se você vai compartilhar a sua experiência na medida do possível, vai. Mas existem muitas coisas que você não consegue, não dá para colocar em palavras, não dá para compartilhar, porque é individual para cada um vai viver de uma forma. Cada um vai experienciar de uma forma. Por isso é tão difícil, é tão complicado você colocar algo desse jeito, né? Você contar isso num vídeo aqui no YouTube, por exemplo. Porque muitos vão ficar ali apegados e presos no hate, né? Com medo do hate. Outros vão ficar pensando o que outros espiritualistas irão pensar disso. Como que eles vão reagir a essa informação? Outros vão pensar o seguinte: ai, será que alguém vai me entender? Só que quando você está nessa mentalidade de, cara, eu não quero voltar para esse negócio aqui mais, então eu vou entregar tudo que eu tiver que entregar aqui e agora, e tchau, obrigado. Você vai fazer isso. Essa é a situação que os grandes mestres que passaram por essa terra, foi o que eles viveram. Independente do que aconteceu com eles, da forma que eles foi colocado publicamente, como que as massas foram induzidas e controladas para ver e enxergar esses mestres, independente de qualquer coisa, eles vieram e passaram a sua mensagem. Você pegou? Parabéns. Vai lá, faz alguma coisa com isso. Você não pegou? Ok, tá tudo bem, não é o seu tempo. E tá tudo certo. Entendem como é difícil hoje eu trazer um vídeo aqui para esse canal? Porque eu não sou a mesma. Eu não penso exatamente da mesma forma que eu pensava antes. Eu tenho uma outra visão de vida, eu tenho uma outra noção do que é a vida e de como, sabe, é totalmente diferente. A minha busca hoje é diferente, é outra. Não está mais relacionada em abrir um novo caminho para que
para os meus filhos passarem? Não. Não está também em abrir um caminho para quem está aqui agora comigo, caminhar por ele? Não. A minha busca hoje é por mim mesma. Já foi pelos meus filhos, já foi pela minha família, já foi pelo resgate da ancestralidade, já foi. Hoje em dia não, hoje em dia é por mim. Eu estou fazendo isso por mim. Então, assim, quando você fala, eu quero fazer, eu vou fazer por mim, eu quero fazer, eu vou fazer por mim, muitas pessoas vão olhar para você e vão pensar assim, egoísta. Por quê? Porque a gente foi doutrinado, nós fomos ensinados a fazer pelas outras pessoas, carregar o peso do mundo nas suas costas, carregar as dores do mundo. Não foi isso mesmo que nós fomos ensinados? E hoje tem de cada um entender dentro aí da sua própria consciência, no seu nível consciencial, que você não existe um salvador da pátria. Nunca existiu e nunca vai existir. Cada um que está aqui tem que cuidar de si mesmo. E é lógico que isso envolve o quê? Quando eu cuido bem de mim, automaticamente eu vou estar cuidando das outras pessoas. Eu acho que se todo esse planeta fosse egoísta o suficiente para cuidar cada um de si mesmo, de verdade, se cuidar, sabe? Sem ficar olhando para o lado, o que o outro está fazendo, como que está fazendo, não, cuidar de você mesmo, sabe? Sem tentar também atrapalhar o caminho do outro, porque não há competição quando eu estou cuidando de mim. Se eu estou cuidando da minha pessoa, não há competição, porque esse é um trabalho que só cabe a mim mesma. Não tem ninguém que vai cuidar de mim melhor do que eu, entende? Não existe competição nisso. Se cada um fizesse isso, talvez estivéssemos num patamar, melhor do que o que estamos hoje. Mas como nós sentimos que temos que ajudar os outros, muitas vezes nós nos pegamos em situações onde nós estamos julgando um para poder ajudar o outro, né? Coitadinho de fulano, olha o que tal pessoa fez com ele, né? Então pensa comigo, se o foco não tem que ser em você, em se lembrar quem verdadeiramente você é, em alcançar uma consciência, expandir cada vez mais a sua consciência, para você trazer mais e mais conhecimento e conseguir sair desse looping. Porque enquanto você estiver assumindo karma, você está nesse loop eternamente. Então isso chama transcendência de karma, ou queima de karma, como muitas pessoas falam. Então, se você quer mesmo se conectar com uma ancestralidade, trabalhe a sua consciência, o seu crescimento, para que você alcance a sua ancestralidade de de quinta dimensão para lá. Porque para cá está tudo no mesmo patamar que nós estamos. Entende? As colônias reencarnacional, está tudo no mesmo patamar que nós estamos. Né? Assumindo o karma. Então é sobre isso, tá, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho assim, tá, do que eu vim trazer aqui. Ai, gratidão, tá, gente? Até o próximo vídeo. Eu não sei que dia que vai sair, tá? Porque eu filtro e filtro mais as informações para trazer. E isso demora um tempinho, né? Mas, gratidão. Até o próximo vídeo, tá?
Ave Lilith.